Nós sabemos que na palavra de Deus não existe erros nem contradição. Porém, existem alguns textos que parecem dizer uma coisa, mas na verdade estão dizendo outra. Embora a palavra de Deus foi escrita por homens, mas sabemos que ela é totalmente confiável, pois a Bíblia diz que, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, inspirado pelo Espírito Santo. Então foi Deus quem deu a revelação ao homem e assim ele escreveu aquilo que era da parte de Deus, aquilo que foi inspirado pelo Espírito Santo. Ou seja, o que está na Bíblia não é da vontade humana, como disse o apóstolo Pedro. Existem muitos textos na Bíblia que aparentam falar uma coisa, mas quando analisando de forma mais profunda, nós entendemos que quer dizer outra, né? Já disse Jesus, examinai as Escrituras. Em outra parte ele também disse, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então aqui na Bíblia existe uma parábola no livro de Lucas, no capítulo 16, a partir do versículo 19 ao 31. E nós entendemos que é uma parábola, porque se formos analisar texto a texto, versículo a versículo, nós iremos entender que de fato é uma parábola e não foi algo real que aconteceu. Porque afinal de contas foi o próprio Jesus que contou essa parábola. E no tempo de Jesus, Lázaro morreu, mas Jesus foi despertá-lo, foi ressuscitá-lo. E também entendemos que era impossível que Lázaro estivesse no céu ou até mesmo no seio de Abraão, como está mencionado aqui no texto. Essa questão aqui do seio de Abraão, eu tenho absoluta certeza que está relacionado com aqueles que têm a mesma fé de Abraão, que ele é conhecido como pai da fé, e que estão no grupo dos salvos. Mas não que literalmente a pessoa esteja de fato no seio de Abraão. Até porque o próprio Abraão estava no seio dele também. Então, se formos analisar ponto a ponto aqui nesse texto, nós entendemos que quando a pessoa morre, não vai direto para o inferno, também não vai direto para o céu. Mas a Bíblia diz que o homem foi criado do pó da terra, e quando morre, ao pó voltará, como diz ali no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5. E diz que o fôlego de vida, ou o ar, ou o espírito, isso aí volta para Deus que o deu. Não para que fique em atividade no céu fazendo alguma coisa, mas porque a vida partiu de Deus e quando a pessoa morre, o sopro de vida, ou classificado como ar ou espírito, volta novamente para Deus. E o corpo, a matéria, volta para o pó da forma que veio do pó. Porque o homem, afinal de contas, foi criado do pó da terra. E juntou ali o pó da terra com o fôlego de vida e o homem passou a ser uma alma vivente. Nessa parábola do rico e o mendigo, nós entendemos que Jesus queria ensinar algo para nós. Afinal de contas, não existe a possibilidade de alguém estar queimando em chamas, principalmente no inferno, e alguém pedir para que alguém apenas molhe o dedo e vá refrescá-lo neste lugar. Possivelmente a pessoa também iria entrar em chamas. Jesus quis nos ensinar que aqueles que serão salvos serão aqueles que terão a mesma fé de Abraão e que estarão, por sua vez, no grupo dos salvos. Aqueles, porém, que não tiverem essa mesma fé, estarão no grupo dos perdidos. Ele também nos ensinou que a decisão pela vida ou pela morte, pela salvação ou pela perdição, nós a fazemos enquanto estamos com vida. Depois que morrermos, nosso destino já estará selado. Ou estaremos
na classe dos salvos depois que morremos, ou estaremos na classe dos perdidos. Não existe a possibilidade de a pessoa, depois que morrer, poder decidir ter a oportunidade de ser salvo, ou talvez os que se perderam, ou talvez os que foram salvos, na verdade, decidirem se perder. Então, depois que morre, o destino já está selado. Nem a pessoa pode ser mais salva, nem a pessoa pode ser mais perdida, né? Está apenas no pó, aguardando a volta de Jesus para a ressurreição dos últimos dias, quando Jesus vier, com poder e glória, com todos os seus anjos, o qual há de despertar os que morreram em Cristo, como diz ali o apóstolo Paulo. Então, nessa parábola entendemos que Lázaro, ele de fato estava no tempo de Jesus e com Jesus, e viveu ainda muitos anos depois que Jesus foi ressuscitá-lo, quando ele tinha morrido. E nessa parábola conta que Lázaro está também nessa parábola. Nós entendemos que isso não é literal. Ninguém, quando morre, vai direto para o seio de Abraão, ou para o inferno, ou para o Hades, ou para outro lugar. É como a Bíblia já disse. Assim que o homem morre, novamente ele torna o pó e o espírito, o fôlego de vida, o ar, que é o sopro da vida que Deus dá à pessoa quando a pessoa nasce, volta novamente para Deus. Mas, como falei, esta vida, este sopro de vida, o espírito que volta para Deus, não volta para ficar em atividade, já vivendo com Cristo no céu, desfrutando da vida eterna. Isso não, ainda, até que Cristo venha, isso não é possível. Afinal de contas, Lázaro morreu e já estava 4 dias já cheirando mal, e seu corpo estava na sepultura. Imagine Lázaro, né? Depois que morresse, já estivesse no céu, desfrutando, gozando da vida eterna, da imortalidade, e do nada Jesus vou lá despertar Lázaro. Imagine, Lázaro infelizmente não chegou a sua hora ainda, você vai ter que voltar do céu para aqui para a terra novamente. Então, a partir disso aí entendemos que ninguém morre e vai direto para o céu ou direto para o inferno, mas vai aguardar a volta de Jesus para a ressurreição do juízo ou para a ressurreição da vida, como o próprio Jesus já disse no livro de Evangelho de João, capítulo 5, versículo 28 e 29. E também o próprio Paulo afirma lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Há também uma inquietação quando o apóstolo disse que estava indeciso se iria continuar vivo para guiar o povo de Deus, orientar o povo de Deus para o progresso do Evangelho, para que ele pudesse ser expandido e que as pessoas que ainda não conheciam a palavra de Deus pudessem conhecer. Em dado momento, o apóstolo Paulo disse: olha, eu não sei se eu fico aqui convosco ou se eu irei partir e estar com Cristo. Há muitos que se usam desse texto para dizer que Paulo iria partir e estar com Cristo de imediato. Isso não é possível, porque se fosse, ele estaria se contradizendo com ele mesmo. Porque existem muitos outros textos que ele próprio diz que iria alcançar a ressurreição. Até no livro de 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16 e 17, ele diz que os mortos em Cristo ressuscitariam primeiro, por ocasião ali da volta de Jesus. E ele próprio disse: olha, então é melhor que eu esteja convosco para o progresso do Evangelho, para fortalecer a fé de vocês, em vez de partir e estar com Cristo. Lembrando que esse partir e estar com Cristo, de modo algum, significa que ele iria morrer e partir e de imediato já iria estar com Cristo no céu. Porque se fosse, ele próprio estaria se contradizendo. Olhe para o livro de... vamos ver aqui o texto. Olhe para o livro de Filipenses 3 e 11, onde o próprio apóstolo afirma: para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre
os mortos. Filipenses, capítulo 3 e versículo 11. Olhe também para o livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Porquanto o Senhor mesmo, o próprio Jesus, dada a sua palavra de ordem, está relacionado com a volta de Jesus, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, onde estarão os mortos? Isso aqui está relacionado com a volta de Jesus. Então, ele diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, aqueles que morreram em Cristo na fé, exceto com exceção daqueles que, como Enoque, Moisés, Elias e uma multidão de santos que ressuscitou ali. Se eu não me engano, foi quando Jesus ressuscitou, uma multidão de santos ressuscitou junto com eles. Então, esses aí estão no céu, né? Até portanto que ali na transfiguração de Jesus aparece Elias e Moisés. Então perceba o versículo 17 que diz: depois nós. Então o apóstolo Paulo tinha esperança de ainda ver Jesus voltar em vida, né? Por isso que o versículo 17 ele diz: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então o apóstolo Paulo diz aqui que os mortos, eles não precedem os vivos. Nem os vivos, os mortos. Todos que não foram arrebatados diretamente para o céu, assim como Elias, foram transladados como Enoque, aquela multidão de santos, quando Jesus ressuscitou também, que foram direto para o céu. Então ele diz que aqueles, com exceção desses, todos juntos, tanto os vivos quanto os mortos, porque quando Jesus voltar, irá ter uma multidão de mortos na sepultura, desde a época de Adão até a volta de Jesus. E juntamente com aquele grupo que estará vivo na volta de Jesus, a Bíblia diz que vai ter um povo vivo, um remanescente vivo quando Jesus voltar. Então, quando Jesus voltar, então vão subir juntos, né? Ele diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E diz que juntamente com os que estiverem vivos, vão ser juntamente arrebatados para os ares, não direto para o céu, vão ser arrebatados para os ares ao encontro do Senhor. Então Jesus ficará nos ares. Então os salvos serão arrebatados para o encontro do Senhor nos ares, como diz aqui. Encontro do Senhor nos ares. Estaremos para sempre com o Senhor. Então daí por diante, eles subirão para o céu. Então perceba que Evangelho de João, capítulo 5, versículo 28 e 29, o próprio Jesus afirmou. Então vamos entender claramente onde que estão os mortos de fato. E isso vai acontecer quando Jesus voltar. Na questão da ressurreição. Onde estarão os mortos? Evangelho de João 5, 28 e 29. O próprio Jesus afirmou: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então perceba que haverá duas ressurreições, certo? A ressurreição dos que tiverem feito bem, os da fé, os que creram em Jesus, e a ressurreição daqueles que rejeitaram a fé e rejeitaram os caminhos do Senhor. Aqueles que rejeitaram a fé em Deus. Então haverá aqui duas ressurreições. Segundo Jesus, quando ele vier, ele disse: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham onde? Nos túmulos. Não está no seio de Abraão, nem está no céu.
ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Então, quando Jesus voltar, vai levar os que estiverem vivos, que creem nele, e os que estiverem mortos também, que vão ser ressuscitados, para estar com ele para com todo sempre. Mas aqueles que tiverem praticado mal, tiverem rejeitado a fé nele, tiverem negado seu nome, irão ressuscitar para a ressurreição do juízo. Certo? Em outro estudo, a gente vai ver que essa ressurreição ela vai acontecer em momentos diferentes. Não vai ser de imediato que Jesus vai ressuscitar, tá certo? Porque existem outros textos aqui explicando, inclusive no livro de Apocalipse, em que quando Jesus vier, haverá a primeira ressurreição dos justos, dos que creram em Jesus, e após 1000 anos é que esses aqui, os ímpios, os que não creram, os que rejeitaram a fé, os que rejeitaram Deus, que irão ser ressuscitados para o juízo, para a condenação eterna, para o fogo eterno, para ser destruído para sempre, como diz ali o profeta Malaquias, que não ficará nem ramo e nem raiz. Deus destruirá o mal para todo sempre. O diabo, seus anjos e aqueles que estiverem ao lado do diabo. Tá certo? Até lá, até aquele próximo estudo. E reflita um pouco nisso aí.